15. O caso 1 é aquele produtor, isso daí já não é um modelo do referência, é um modelo nosso, da nossa consultoria. O produtor 1, o caso 1, é o produtor que fez a troca. Ele estava com menos 18% de resultado. Porque ele ia amortizar a dívida dele num câmbio de 2,49 com Chicago a 8,15. Era um desastre. Na ocasião, até o Rui Prado estava lá em Brasília, nós estivemos conversando sobre isso, o pessoal da ProSoja, e esse era um contrato que era só para você ter uma ideia, em termos de área, equivalente a 70% da produção, da área produzida no estado do Mato Grosso. Seria um desastre. A única oportunidade que existia seria se Chicago melhorasse e o câmbio voltasse para baixo e nós tivéssemos uma produtividade fantástica. Foi exatamente o que Deus deu para vocês, que foi uma bela produtividade. Chicago melhorou, e aí o quadro ficou assim em março. E depois, para o produtor que ainda tinha estoque de grão, ainda foi melhorando ao longo de abril e maio. Mas, para vocês terem uma ideia, ó, o produtor que fez troca, estava com menos 18, que é o caso número 1, foi para menos 1. Uma melhora substancial. E o produtor que tinha feito troca, estava com 15% de resultado positivo, foi para 23% de resultado positivo em março. Depois, quem conseguiu ainda estender a comercialização para abril e maio, conseguiu capturar ainda mais valor das altas de Chicago. Aqui, desconfigurou. Mudaram de um computador para o outro aqui. Aqui, na verdade, é um quadro de gestão de crescimento, gente. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar isso, mas talvez o Samuel possa me ajudar depois. A gente comparando o que é necessário para a gestão de uma propriedade de 1.000 hectares, 5.000 hectares, 15.000 hectares e 30.000 hectares. A decisão de crescer é uma decisão que o produtor tem que ter não só sobre o aspecto tecnológico. Eu compro máquina, eu arrendo a área do vizinho, eu arrendo uma área no Tapurá, abro um cerrado, transformo um pasto em área de cultura. A cada passo que o produtor vai dando, os contratos que ele passa a ter que conviver vão aumentando a sua complexidade. Antes ele fazia a troca na revenda. Com 5.000 hectares ele já não faz troca na revenda, ele já compra direto de fornecedores, cada um com um contrato diferente. Ele vai, pega dinheiro num banco privado, pega dinheiro no Banco Brasil, pega 6,75, pega dólar mais 14. Aí ele tem uma posição enorme de soja para fixar, aí a trade não fixa, porque não está no mercado, e ele fica com o risco todo incorporado. Aí ele tem problema trabalhista, porque afinal de contas a legislação é complexa, aí tem a fiscalização que bate na porta dele, ele tem vários funcionários. Ele é diferente do cara de 1.000. O cara de 1.000 toca a lavoura lá com 4, 5 caras. O cara de 5.000 já tem equipe para tocar os diferentes talhões. Ele tem 3 propriedades, tem que ficar transferindo trator, máquina de uma para outra, para complementar o equipamento de um lado para o outro. Então, aí toda a complexidade fiscal, emissão de notas, várias propriedades, já começa a criar uma confusão na vida desse cara, que teve uma formação acadêmica, às vezes nem tão forte assim, para justificar uma série de operações que ele passa a ter que ter. Eu tenho vários cursos, etc. Eu tenho humildade de dizer que eu invejo um bom produtor rural que é um bom administrador. Porque é muito mais fácil administrar uma fábrica de geladeira do que uma propriedade rural. Você tem que conhecer talhão, microclima, pulverização, características da sua máquina, características de fertilidade natural do solo, biotecnologia, semente A, B, C. Agora vem a soja inox, o produtor fala, não quero, porque agora eu já controlo a ferrugem, eu quero trabalhar com ciclo curto, quero entrar com a safrinha, o meu problema agora é o mofo branco. Poxa, mas há 3 anos atrás era ferrugem, agora é mofo branco. Isso é uma loucura, o volume de informação que uma propriedade gera para que o produtor tenha uma gestão coerente. Aí ele vai crescendo, de 5 para 15, aí ele já vai ser convidado para eventos nos Estados Unidos, ele já vira capa de revista, aquela coisa toda, e ele continua tendo cada vez mais complexidade nos seus contratos. Aí o produtor já tem que ter um conhecimento jurídico. Aí você vê o Ricardo Tonsic aqui, que é produtor rural, já foi, em vez de estudar agronomia, ele foi estudar direito, lógico, porque o risco dele não está na produtividade, o risco dele está nos contratos, no que você assina. Então, o cara de 15.000 hectares, ele convive com mais um nível de
de complexidade. Ele vai para 30, vira capa de revista, aí só vai para Brasília discutir temas maiores, etc. e tal, e é aquela confusão danada. Cara, ele tem 15 caras no nível gerencial na propriedade. Ele tem gerenciamento de estoque, ele tem aquele rolamento, correia, o estoque, o uso de adubo no talhão 17, no 25, no 48, da propriedade 6. Imagina, esse cara já tem que ter um sistema de computador para controlar a propriedade dele. Mas aí você vai ver, ele não tem. Às vezes ele não tem nenhum administrativo muito bom. E aí que mora o perigo. A gestão dos contratos. Às vezes você vai olhar, e talvez o Samuel coloque isso aqui com muita propriedade, o Zé Tranquilo não tem um tamanho definido. Às vezes o Tranquilo talvez seja justamente esse cara menor, de um porte menor, que simplifica seus contratos e dorme bem. Acho que até o Samuel não devia estar nem sentado, ele devia estar deitado numa rede aqui, né, para exemplificar a situação. Tem gente assim, tem gente que dorme tranquilo mesmo. E tem gente que cresceu rapidamente e que não dorme bem. Né? Então, o fator de sucesso na nossa visão do Mato Grosso não está ligado ao tamanho. Tá? É claro que se você for grande e um bom gestor, você dá show. Você dorme tranquilo e vai deixar um belíssimo patrimônio para sua família, para os seus netos e filhos. Porém, aquele que cresce e não se atenta às coisas chatas, são coisas chatas, ler contrato, administrar custo, administrar rolamento no almoxarifado, né? Peças de máquina, hidráulico, um contrato de manutenção bem feito, com uma empresa grande dessas de máquinas. Olha, eu quero um monte de cara lá, bicho. Eu tenho 40 máquinas da sua empresa. Eu sou VIP, eu quero uma equipe só para mim, entendeu? De pós-venda. Né? Bom, vamos lá, para concluir. Tamanho não é fator de sucesso no Mato Grosso. Essa é uma conclusão que nós tiramos desse trabalho, que espero que a gente consiga, no ano que vem até, eventualmente, ajudar novamente. Gestão de contratos é o maior fator de sucesso. Às vezes o produtor não quer ler o contrato, não quer entender as bases de cada transação dele, ou não quer preocupar em simular crescimento, simular câmbio, simular preço, para ver se o contrato A é melhor que o contrato B. Evitar a exposição cambial. O negócio de vocês é absolutamente volátil, né? Travar o hedge natural. Olha, eu compro adubo a prazo, safra, em dólar, e vou lá e consigo fazer uma prefixação na trading. É uma importante medida de sobrevivência nesse negócio. Evitar os extremos. E não existe regra. Sempre fazer troca? Sempre fazer contrato a fixar? É claro que você tem anos bons para troca, anos bons para contrato a fixar, etc. Mas você tem que sempre tentar buscar um mix de decisões contratuais. Compra à vista. Eu não vou alongar esse assunto, porque o Samuel vai falar disso aí. Tratamento fiscal do lucro do produtor. É um modelo perverso. O produtor muitas vezes é obrigado a crescer e mobilizar capital, porque ele não quer deixar o dinheiro na conta no 31/12, porque senão vem alguém e morde, o leão nervoso. Então ele olha e fala assim, poxa, eu tenho que reinvestir na atividade. Vou arrendar uma área nova, vou botar uma máquina nova, vou comprar e vai entrar e vai incorporar no seu fluxo de caixa áreas com produtividade mais baixa. Isso é fatal. E vocês sabem disso porque essa história já foi contada em 2005. Crescer porque e tem que mobilizar capital. E acho que a CNA está fazendo um trabalho para acabar com isso, mudar o perfil de tributação do produtor, porque ele induz o produtor ao erro. Crescer com planejamento. Faça planejamento, faça projeções, simule com quebra de safra, sem quebra de safra, com câmbio A, com câmbio B, com Chicago A, B, C, enfim. E por fim, a questão imediata agora é esse passivo histórico, que ainda está na cabeça de maioria que está nessa sala, dorme com a dívida no travesseiro, e a questão desse dinheiro todo imobilizado em milho agora, que é um pepino que deve ser resolvido para melhorar a gestão. Gente, eu gostaria de agradecer e pedir desculpa, talvez eu tenha avançado 5 minutos no tempo, agradecer a oportunidade de estar